Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia aqui é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. Meu convidado de hoje é o Douglas Assis, da Next Management, uma empresa que tem como especialidade gestão de carreira artística. Ele vai falar para nós um pouco desse mercado, dos desafios que ele enfrentou, vai falar um pouco da sua jornada como empreendedor neste segmento, e você então terá a oportunidade de conhecer o dono por trás da empresa. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de ouvir histórias de empreendedorismo, bate-papo com empreendedores e aprender a empreender com quem empreende de verdade, acomode-se, pegue a sua bebida de preferência e venha fazer parte dessa conversa. Eu quero começar perguntando o meu convidado, Douglas, você pode me ouvir perfeitamente? Com certeza, alto e bom som. Então, eu quero começar, antes das perguntas, fazendo um brinde a este instante. Obrigado por sua atenção, obrigado por contribuir e colaborar aqui com este canal, com a sua bagagem, com a sua vivência. Eu desejo de todo o meu coração que essa entrevista possa gerar bons frutos para você, para mim, e possa inspirar e somar na trajetória daqueles que nos assistem. Seja muito bem-vindo e vida longa à sua empresa. Douglas, todo mundo vem para este mundo aqui e faz alguma coisa. Este conteúdo aqui vai ficar publicado na internet para o mundo. Então, diga para o mundo, fale um pouco sobre você, quem é você, nos diga quem é o Douglas e qual o seu papel, fale um pouco da sua formação, fique à vontade para se apresentar. Nos diga quem é você. Legal. Bom, como tu me apresentou, meu nome é Douglas Assis, sou de Tijuca, em Santa Catarina, e nasci, fui criado e resido aqui ainda, e foi onde eu constituí aqui o meu escritório, a minha empresa. Mas daqui eu represento artistas no mundo inteiro. Então, de um pequeno negócio que surgiu há quase 10 anos atrás, de um sonho onde, na época, eu trabalhava de vendedor na empresa TIM, logo em seguida também trabalhei de vendedor na Vivo, e de uma vontade de vender. Eu sempre gostei muito de vender. Eu acredito que é uma profissão que desperta uma certa adrenalina, uma certa aventura, porque a cada meta batida ou a cada venda você acaba que se provando um pouco mais. E como eu sempre fui muito conectado com a internet, desde muito tempo, desde muito novo, por causa de joguinhos, então eu acabei que unindo um pouco o que eu entendia de internet por ser comunicativo e fui me aprofundando mais nas questões de marketing, imagem, branding, mas eu tenho que confessar uma coisa, eu não sou formado. Então, tudo que eu desenvolvi, todas as marcas dentro do segmento que eu atuo, eu desenvolvi simplesmente com as ideias na minha cabeça. Tive pessoas que me ajudaram com isso, obviamente, mas todos os conceitos, todas as estratégias de venda, de crescimento, de posicionamento, tudo isso que eu compartilhei com os artistas que confiaram em mim, tudo foi pensado aqui, não estudado e não em formação. Então, foi algo totalmente fora da curva, que eu vejo que outras pessoas que me ajudaram, inclusive, são formadas e contribuem comigo, acabam também me entendendo e eu entendendo elas, porque o nível de aprendizado, de conhecimento, até mesmo de técnicas, experiências, acabam que se equivalendo. Então, eu estou há 10 anos trabalhando diretamente com artistas e eu vim para esse mundo e é algo assim que eu tenho como propósito ser canal, ser uma ponte para uma transformação de vida dos artistas e das pessoas que trabalham comigo. Então, isso é algo que eu orei
há 10 anos, então a minha empresa foi constituída baseado nisso, para que eu e a minha empresa sejamos uma ponte, um canal de bênção, de transbordar na vida das pessoas. E isso, com certeza, envolve os artistas que eu trabalho. Então, dentro desse segmento, que é algo muito nichado, que é de música eletrônica, a gente atua na gestão, produção e, claro, com todo o carinho que a gente trabalha aqui, não tem como dar errado, sabe? Bacana. E eu ia perguntar justamente, você começou a falar, hoje, qual a principal solução que a Next Management apresenta, qual a dor que ela resolve, nessa sua experiência de 10 anos. Hoje, o artista que procura a sua empresa, que, qual o trabalho que você oferece para ele, que você resolve para ele? Hoje a gente faz um serviço 360 graus, nem todas as áreas a gente soluciona internamente, mas com o conhecimento e networking que a gente tem, a gente traz pessoas sobre a nossa gestão para oferecer o serviço ao artista. Mas internamente hoje a gente oferece logística, a venda, a posicionamento e estratégia dentro do mercado, e também, principalmente, o marketing. Então, esses pilares que a gente faz, que é o comercial, a gente pode ver aqui que é muito comercial, né? Então, a gente tem a experiência de pegar um artista que está no começo, colocar no mercado e fazer ele crescer e chegar num nível que seja fora do Brasil. Eu tenho alguns cases já de sucesso e tenho um maior orgulho de ter sido parte desses artistas, da carreira desses artistas, porque quando chegaram aqui dentro, não tinham expressão no mercado nacional e junto com o produto deles, que é a música, a gente conseguiu posicionar eles da maneira certa, colocar nos eventos corretos, e com isso a fanbase foi aumentando e a gente foi trabalhando a estratégia de cada vez se posicionar mais e valorizar também o projeto. Essa valorização, ela, por consequência do trabalho, ela é reconhecida fora do Brasil e por outros artistas, outras agências e tudo mais. Então a gente oferece principalmente o lado comercial e a gestão financeira, contábil e fiscal. Então a gente tem essa área também. Então, resumidamente, marketing, comercial, financeiro e logística. Tá? São 4 pilares que a gente vê que é essencial para uma construção de carreira e também para uma consolidação. Bacana. E vocês têm algum nicho específico dentro da carreira? Você falou, por exemplo, música eletrônica. É só música ou também isso se expande para ator, teatro, pintura, fotografia, ou mais especificamente na música? E se só na música é um ritmo específico? Hoje a empresa ela atua diretamente com música eletrônica. Então, Uhum, dentro desse ramo, somente música eletrônica. Mas, entendi. e eu, como dono da empresa e com o conhecimento que eu tenho, hoje eu estou atuando no meio gospel também. Então, Uhum, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu estou também retribuindo a Deus tudo que Ele me deu. Então, eu estou uhum, servindo na igreja, eu estou servindo também para o reino, e eu vejo que é muito do que eu pedi há muito tempo atrás. Então, eu percebo que Deus me preparou por esses 10 anos para que eu chegasse a um certo momento que eu pudesse retribuir dentro do segmento cristão tudo uhum, isso tudo isso que Deus me deu de bagagem, de conhecimento, de networking, de pessoas que entraram na minha vida e mudaram minha forma de pensar, uhum, o cuidado que tiveram comigo. Então, eu estou retribuindo isso. Então, eu, Douglas, pessoa física, eu já estou atuando nesse segmento. A minha empresa, ela atua no meio da música eletrônica. uhum. E no meio da música eletrônica, independente de segmento, né? Música Sim, eletrônica, qualquer música eletrônica, artista trabalha com exatamente. música eletrônica, a sua empresa, você ajuda o cara na questão fiscal, imposto que ele vai pagar, tributos, financeiro, logística, de palco, Exatamente. instrumentação, essas coisas? Exatamente. A gente Bacana, bacana. constrói todo o brand, a gente chega a um ponto que um artista, por exemplo, tem um artista aqui que é um dos maiores artistas do Brasil, top 10, que ele
tem várias frentes de eventos, então tudo criado Uhum. e desenvolvido aqui dentro. Então a gente também oferece uma gestão de eventos autorais para esses artistas. Uhum. E o público é grande, Douglas, nesse segmento? Bem grande, é um Bem público grande, né? nichado, mas que é bem grande. Está crescendo cada vez mais, está tendo mais Uhum. oportunidade de aparecer, esse segmento aparecer dentro de grandes festivais, como o palco no Rock in Rio, que é um palco só de música Uhum. eletrônica, palco dentro do Lollapalooza, enfim, são vários festivais que já estão abrindo muito espaço para DJs de música eletrônica. Entendi. E você está fazendo a música evangélica também, né? Música gospel. Mas isso você pretende incluir também como parte do seu trabalho da empresa e trabalhar profissionalmente também nessa área gospel? Ou a área gospel é mais, como você falou, mais como uma contribuição, como pessoa física? Ou você pretende migrar? Hoje eu, dentro da minha empresa, é somente música eletrônica, mas eu quero desenvolver uma outra empresa que eu ofereço os serviços também para cantores gospel e eventos também. Então isso já é algo que está no meu coração, como Douglas, Uhum. e eu quero levar isso adiante também. Assim como Deus me deu essa empresa, tenho certeza que as coisas do Senhor também Ele vai abençoar. Então já é um outro Uhum. projeto. E é muito diferente, Douglas, um segmento todo assim, trabalhar com produção do público gospel, trabalhar com produção de música eletrônica, tem muita diferença de um para o outro em termos do trabalho de produção em si, porque o ritmo nós sabemos que tem muita diferença, né? E propósito enquanto música, propósito é diferente. Mas em termos de produção, tem muita diferença produzir um artista gospel, produzir um artista, ou é o mesmo processo para ambos? Tem uma diferença. Por exemplo, o artista gospel, ele muitas vezes não começa compondo, começa regravando músicas que já foram compostas. Uhum, E dentro da minha empresa, por exemplo, eu trabalho somente com artistas que produzem música. uhum, Já no meio gospel, é comum isso acontecer, de artistas aparecerem regravando e depois serem reconhecidos por uhum, composições. É algo comum. Então, tem algumas pequenas diferenças, mas o trabalho a ser desenvolvido, eu acredito que tem o mesmo caminho. Somente é igual quando a gente aprende na escola, o resultado não altera a ordem dos fatores, né? Ou a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, não que a gente vá fazer muitas coisas diferentes, mas mesmo que faça, o resultado é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, a gente entregar um bom trabalho, que a música, a canção, o louvor seja verdadeiro, que seja algo construído que vem do Espírito, né? Eu acho que isso é a grande diferença e que essa música toque, transforme a vida das pessoas. Por mais que também a música eletrônica, de certa forma, muitas pessoas também, eu já vi relatos para artistas que eu trabalho, que eu ouvi sua música, e é música eletrônica, em dado momento da minha vida, eu estava com depressão, mas que me deu energia, me deu vontade de viver. Então, a música produzida ou composta da maneira correta, maneira verdadeira, ela tem o mesmo impacto, né? E a música gospel, ela tem um impacto espiritual diretamente, né? A visão da música gospel é essa. Então a gente trata com uma delicadeza maior, vamos colocar assim, porque o trabalho ele é mais sutil, ele é mais suave, né? Os eventos gospel também, eles têm um tema central para que as pessoas se identifiquem do porquê que tem que estar lá. Então, eu estou levando esse conhecimento para essa área, mas a minha empresa ela é 100% atuante dentro do segmento da música eletrônica. e você também é músico, Douglas? Você toca, produz? Não, Zero, só faço empresariamento mesmo. sério? Sou, eu Toca sou, nada? tô com nada de instrumento, cara. Eu Nem zero cantar? nem cantar. Eu sou o cara que soluciona problemas, que traz resultados. É o cara que vai pegar um artista aqui, colocar aqui. Se quer continuar trabalhando comigo, ótimo. Se não quiser também, poxa, obrigado pelo Uhum. tempo
O meu propósito é esse, tirar daqui e colocar aqui, entendeu? Uhum, entendi. E nessa sua jornada como empreendedor, qual foi o seu maior desafio? Aquele que você teve que superar e que você considera que foi um antes e o depois no seu negócio? Olha, no início, nesse segmento específico, há um monopólio muito forte, né, de grandes empresários, de grandes agências. E na época, quando eu comecei, eu tinha 17 para 18 anos, então eu era um menino, e um menino enfrentar algumas dificuldades contra pessoas que já estavam há uma década no mercado é muito difícil, né? A gente está aprendendo. Então foi um trabalho assim de formiguinha mesmo, acreditando, comendo pelas beiradas. E eu sou, como eu falei, eu sou muito bom de comunicação e eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu sou uma pessoa muito sincera também. Então as relações, os relacionamentos que eu criei, os networkings que eu criei, eu procuro levar para a vida. Então, tem pessoas que eu conheci há 10 anos que abriram portas para mim, que eu levo até hoje, e, se possível, se estiver ao meu alcance, hoje eu ajudo elas, né? Então, o grande problema que eu tive foram no início, portas fechadas por pessoas que já estavam atuando na área, mas que, por conhecer pessoas ao derredor, essas pessoas foram me abrindo portas para que eu pudesse estar no meio da cena. Então, hoje, a gente vive a cena, a gente, com a nossa com o nosso posicionamento, a gente também muda rotas da cena, coisa que no passado a gente era um pouco tirado, né, de lado, assim, para que a gente não pudesse adentrar. Então, uma grande dificuldade foi realmente entrar nesse meio, pessoas que não abriam portas, então eu tive que ir ao derredor, conhecer pessoas de uma outra ponta, de uma, imagina que é uma cadeia alimentar, então eu tive que tentar vários contatos até que eu achei que foram relacionamentos com clientes. Então, os clientes que me abriram portas, né? E, consequentemente, eu tendo esses relacionamentos com o cliente final, eu pude colocar os artistas para tocarem e isso, a entrega dos artistas fazia com que o meu trabalho também era reconhecido pelos clientes. Então eu falava algo, o cliente acreditava, colocava o artista para tocar, o artista entregava e virava um ciclo. Então o cliente vinha até mim novamente, acreditando em mim. Então hoje tenho clientes e agentes que já estão há muitos anos no mercado que me ligam e perguntam sobre o que eu acho do mercado, sobre o que eu acho que está acontecendo com a cena, sobre o que eu acho do momento atual da música. Então, assim, a gente conquistou esse espaço, mas o maior problema lá no começo foi esse. E hoje a gente acaba sendo esse referencial ter, poxa, para onde eu quero ir, vou perguntar para o Douglas, vou perguntar para os artistas do Douglas, e isso é muito bacana, né? E a gente gosta, tem prazer de ajudar hoje muitas pessoas que antes não tinham essa possibilidade. Eu tenho vários exemplos aqui, e que eu poderia falar horas aqui, mostrando realmente que a gente se tornou esse canal que eu falei para você. Uhum. Bacana, bacana. Dá para perceber na sua fala que você carrega muito, né, os valores cristãos. E a próxima pergunta que eu quero fazer é um pouco sobre isso, sobre valores, cultura. Qual foi a cultura, Douglas, que você implantou na sua empresa, seja em termos de missão, visão, valores, aquilo que você levou para você, para o seu negócio? Porque quando nós abrimos um CNPJ e constituímos uma empresa, independente de formação religiosa, cor, sexo, idade, nós estamos lidando com negócios, né? Com empreendimento. E qual foi a cultura? Mas toda empresa também é o espelho da mente do dono. A sua empresa é uma extensão do seu universo consciencial. Então, qual foi a cultura que você implantou no seu negócio, quanto cristão que empreende, e qual foi o resultado
que você viu da implantação dessa cultura? Eu tenho uma, uma cultura enraizada aqui dentro de sempre andar, sempre ter decisões ou andar debaixo de uma afirmação que vem de Deus. Então, todas as minhas decisões aqui dentro, das menores às maiores, eu vou para o secreto e eu oro. Então, eu tenho a paz no coração. E quando Deus fala com a gente, é sobre ter paz no coração, é onde ele habita, porque ele é a paz que excede todo entendimento. Então, quando eu trago isso para dentro da minha empresa, eu estou falando para as minhas funcionárias o seguinte: tudo que vocês fizerem, façam bem feito, façam de coração. Por quê? As pessoas hoje no mundo, elas procuram sempre uma brecha para atacar. Então, faça sem que eles precisem cobrar. Então, a sua responsabilidade hoje é o resultado de amanhã. Se você executa a sua responsabilidade hoje, amanhã você vai ver o resultado. Então, Uhum. a cultura aqui dentro é buscar sempre entregar com responsabilidade e no momento que a gente precisar buscar a Deus para ter uma direção, a gente busca. E só age depois que tiver a confirmação. Então aqui a gente está sempre debaixo de uma visão, sempre debaixo de uma palavra. Eu sempre sinto paz no coração em decisões muito importantes, porque quem direciona aqui não sou eu, mas é Deus. Então aqui a gente implementa sempre um trabalho que traga paz no coração. Se está tirando a paz de todo mundo, a gente identifica o que está tirando a paz e a gente joga isso para fora, a gente tira da nossa vida. E isso seja um contrato que a gente tem ativo, a gente vai fazer o distrato. E não interessa se isso vai impactar no nosso financeiro. Mas o que eu tenho como algo primordial aqui dentro é que todos tenham paz para poder trabalhar, certo? Então, a minha cultura é essa, é a gente sempre estar alinhado com o propósito. O propósito dessa empresa é ser canal, ponte, para que pessoas possam ser transbordadas. E se tem algo ou alguém que está incomodando, que está tirando a paz do trabalho, ninguém vai conseguir ser canal de bênção ou ponte de uma transformação, sendo que não está em paz com aquilo. Chega aqui de cara emborrecida, triste porque vai ter que lidar com certa pessoa novamente, com algo, com algum problema que está sendo recorrente, e isso não é legal. Então a gente corta pela raiz e a gente deixa isso mais tranquilo possível, o ambiente mais tranquilo. Então, recentemente, um mês e meio atrás, de um mês e meio para cá, na verdade, a gente fez muitas mudanças e essas mudanças trouxeram paz para o ambiente de trabalho. Então, é algo que a gente tem como realmente uma cultura, trabalhar em paz. Se vai impactar no financeiro, não tem problema, porque quem me sustenta não são os homens, é Deus. Então, é nele que eu tenho a confiança. É isso. Uhum. Bacana, bacana. Essa pergunta, ela tem como objetivo revelar justamente um pouco dessa filosofia, da visão por trás da placa. Porque toda empresa tem uma placa, tem lá uma logomarca, mas nós nem sempre sabemos qual a cultura por trás, qual a mente do dono, né, por trás daquele negócio. Então, eu vou fazer um convite aqui agora para quem está em casa, em algum lugar, nos assistindo. Se você trabalha com música eletrônica, está iniciando a sua carreira, em qualquer lugar do Brasil, e você não conhece uma empresa que trabalha com gestão de carreira, está aí o trabalho do Douglas. Vou deixar na descrição desse vídeo os links que você me autorizar, Douglas, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. E você acabou de ouvir aí que a filosofia por trás da empresa dele é ser um canal de bênçãos. Então, de repente, você que está em qualquer lugar do Brasil, você cristão ou não cristão, mas que queira ter um trabalho feito por uma empresa cujo propósito é servir, ser um canal de bênção, está aí a Next Management, que eu estou treinando ainda para falar certinho, até o final da entrevista eu consigo falar certinho. Então, vou deixar os links aí abaixo, Douglas, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho e você poder, com o seu trabalho, abençoar mais vidas, abençoar mais pessoas neste mundo. E falando um pouco agora de
comunicação, gestão da comunicação e atualização. Hoje, nós vivemos no mundo, Douglas, você sabe disso, cara. Nós somos bombardeados o tempo todo por milhares de informações. Seu celular aí tem um mundo no seu celular. Então, rede social, inteligência artificial, os concorrentes, a mídia. Ou seja, nós somos bombardeados com uma série de informações. Quais as estratégias que você utiliza para se manter atualizado nesse seu segmento? Como tu falou, Deus faz tudo, né? Mas menos a nossa parte. Então, a minha parte eu faço, eu procuro estar sempre bem conectado, eu converso com artistas que não são meus artistas, converso, obviamente, com os meus artistas, porque como são eles que estão tocando, eles que estão vendo de perto o que está acontecendo na cena. Então, eu pergunto, o que você está achando, qual o caminho, mas eu também faço as minhas pesquisas, eu vejo o que está acontecendo nas paradas também, do mundo inteiro, quais são os tipos de música que estão chegando, né, no topo das paradas, converso com todos os agentes de donos de agência no Brasil, tenho um relacionamento, obviamente, no mundo inteiro, então eu converso para que a gente esteja sempre alinhado para poder trazer para o Brasil algo diferente. Então, e de forma interna, eu vejo como posso dizer, um momento de cada artista para poder aplicar uma estratégia cirúrgica, uma estratégia com que tenha como posso dizer, uma assertividade maior. Então, por exemplo, o nosso maior artista hoje, ele em 2022 eu percebi que o público dele já estava ficando uma faixa etária mais alta. E esse público mais alto ali entre 28 e 34 anos. O que isso significa? O público dele não estava se reciclando, era um público que já conhecia ele de anos antes, que estava continuando a seguir, porém, seguidores na internet não significa que você realmente vende ingresso. Então, para esse artista continuar na perpetuidade da carreira, ele precisa vender ingresso. Então, o que a gente fez? Eu comecei a criar relacionamentos com donos de eventos que fornece shows para universitários. Então, os universitários que eu estou falando é de 18 a 24 anos. E a pessoa que conhece o artista com 18 anos e gosta dele, a gente está falando de mais 10 anos de seguidor, de 18 a 28. Porque lá em 2022 eu vi que o público estava de 28 a 34. Então, a gente começou a criar relacionamento com eventos que entregassem shows para público de universitário. Então, são momentos de carreira do artista que a gente vai identificando e também moldando a forma de se comunicar na internet. Então, hoje a gente tem não só eventos autorais que conversam com esse tipo de público, mas a gente tem grandes eventos e festivais de entre 10 a 40 mil pessoas que são de público universitário. E poucos artistas da música eletrônica estão ali dentro. Por quê? Majoritariamente, público mais novo ouve o quê? Sertanejo, pagode, funk. Então, a gente fez um rebrand do principal artista para que se comunicasse com esse tipo de público, não perdendo a essência, tocando música eletrônica, mas que caiu no gosto do público e que hoje a gente, todo ano, graças a Deus, a gente tem muitos eventos de 10, 15, 25, 40 mil pessoas que contratam ele justamente porque é um dos poucos artistas de música eletrônica que entraram dentro desse público, né, de 18 a 24. Então, hoje a gente tem uma vasta gama de fanbase que acompanha o artista no Brasil inteiro. E então, assim, essa comunicação no mundo que a gente identifica, a gente tenta trazer para o Brasil e de forma interna a gente entender o momento de cada artista para poder fazer uma estratégia assertiva. Entendi, entendi. Na verdade, você faz do seu próprio artista a sua fonte de informação, né? Isso é muito importante para você, Exatamente. porque é ele quem está na linha de frente, ele sabe, né? Entender o seu público falando diretamente com o próprio público. Interessante. Você, Douglas, você teve algum mentor, alguém que você admira nesse segmento que você ou não necessariamente nesse segmento,
mas tem alguém como empreendedor que você admira, que foi para você uma inspiração, ou um professor nessa sua jornada? Tenho, tenho. Eu comecei em 2014, comecei sozinho, com as minhas próprias habilidades de comunicação, de venda, mas eu aprendi muito sobre estratégia e sobre maneira de se comportar mesmo com as pessoas que compõem a cena. Eu aprendi muito e tive uma mentoria muito forte com um cara chamado Marcelo Arditi. Esse cara ele tem hoje provavelmente uns 20 anos de mercado, 22 anos de mercado. Eu tenho 29. Então, quando eu estava provavelmente na, sei lá, na quinta série, quase, na quarta série, ele já estava atuando no mercado. Então, eu tive o prazer de aprender muito com ele, e eu levo isso até hoje. Ou até hoje ele me liga, ou eu ligo para ele, a gente não trabalha em conjunto, mas sempre que eu preciso de algo, sempre que ele precisa de algo, ele me liga ou eu ligo para ele, para que a gente tenha essa troca, né, de ideia. Hoje ele me liga, pergunta sobre como que está a cena, o que que você está achando, Douglas, para onde que a gente está indo. Então, assim, de um mentor, hoje ele me pergunta também. Então, aprendi muito e valorizo muito isso. Eu acho que uma das formas mais interessantes e valiosas de, de compartilhar algo com alguém é honrando com quem você aprendeu. Então, Uhum. sempre que alguém vem e me elogia, fala, poxa, a sua forma de pensar é diferente, as suas estratégias sempre funcionam e tal, eu falo, poxa, eu aprendi com determinada pessoa. Então, eu honro muito essa pessoa nas minhas conversas, nas minhas reuniões, e vejo que o lado profissional dele me inspirou muito, sabe? Bacana. É sempre bom, né, cara? A gente poder contar com pessoas que podem ser, de uma certa forma, um mestre, um guia, alguém que possa nos mostrar o caminho. E nessa sua jornada, Douglas, teve alguma coisa que você fez e que você considera um erro ou algo que não deveria ter sido feito e que aquilo talvez atrasou o seu crescimento em algum momento, em alguma fase da sua empresa? Teve alguma coisa que, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente nesse seu segmento, nessa sua jornada como empreendedor? Porque, é claro, a gente não pode voltar ao passado e mudar, mas toda empresa, todo negócio, em um dado momento você vai patinando, patinando, até que parece que agora você encontra ali uma brecha, até aqui, olha que bobeira que eu estava dando aqui, vou passar a fazer aquilo. Tem algum momento que você considera que você pudesse voltar e você faria diferente, até para servir de inspiração para quem está nos assistindo, gostaria de entrar nesse ramo, gostaria de um dia ser como você, estar tá nesse ramo, ter clientes. Então, o que é que você cometeria, que você cometeu, e que você não cometeria novamente? Olha, eu não sei se seria um erro, mas eu demorei muito para me organizar no sentido de gestão interna. Mas é algo também que quem está começando vou colocar que é um erro comum, é uma falta que a gente tem, porque você acaba que querendo empreender e você acaba que fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então não sobra tempo para você se organizar na gestão interna, seja financeira, seja Uhum. num bom marketing. Então acaba que você atropelando as coisas. Mas tirando isso, tudo eu faria de novo. E eu vou te falar que muitas vezes eu sinto falta de daquela época, porque aquela época, sabe que eu vejo que hoje, por se tornar mais fácil o acesso, diminui o confrontamento interno da gente, porque a gente Uhum. acaba aqui se acomodando. Então, Uhum. tudo acaba que chegando para a gente, né? E tira um pouco daquele desconforto de ter que se mexer para fazer as coisas acontecerem. É Uhum. bom, claro que é bom, hoje eu posso desfrutar muito mais das coisas, mas naquela época eu acho que era isso que dava mais gás, sabe? Uhum. Também, claro, na época eu era muito mais novo, tinha 18 anos, e a gente, Uhum. quando é mais novo, a gente tem esse gás aí, até em excesso, né? Uhum. Mas eu acho que realmente, por isso que eu faria de novo, eu passaria tudo de novo.
sabe? Para Uhum. poder sentir o mesmo que eu senti naquela época, de ter aquele turning point ali, de uma virada de chave e poder perceber isso, de caraca, eu passei por tudo isso e agora eu estou percebendo essa virada de chave, porque tá tudo diferente. Então eu passaria por isso de novo, para perceber a mudança, sabe? E quando a gente faz tudo certinho, tudo já esperado, tudo programadinho, tu não percebe, porque já está programado, sabe? E então eu acredito que esse erro comum eu passaria novamente para que eu percebesse a mudança. Então, onde eu mudei a minha mentalidade sobre o financeiro e é onde eu conquistei o que eu conquistei financeiramente, é, de novo, eu passaria por frustrações com pessoas, porque me moldou para ser uma pessoa diferente. Então, eu Uhum. passaria tudo de novo por isso, sabe? De poder sempre evoluir, de perceber os detalhes, de saber onde a mão de Deus me tirou e me colocou. Eu não tiraria nenhuma vírgula. Bacana, achei legal isso mesmo. Eu gosto de fazer uma analogia com a fotografia, porque eu adoro fotografia. Não sou fotógrafo profissional, não, mas faço por hobby. Quer dizer, e em 2006 já estava chegando as máquinas digitais, 2005, muitos fotógrafos tinham resistência à fotografia digital, aquela coisa toda. Já estava nos Estados Unidos acontecendo, mas ainda tinha muita a eletrônica. Uhum. 2005, Sim. 2006, você ainda tinha muita a máquina eletrônica. E aí eu encontrei uma relíquia, era uma Pentax 78, o ano 78, onde ela é totalmente manual. A coisa mais moderna que ela tinha era já o fotômetro instalado, para você medir a luz. Mas a velocidade do obturador e a abertura da lente, tudo era manual, inclusive o foco era manual. Então eu tinha que pegar, eu tenho ela até hoje. Eu tenho que olhar através da lente, eu tenho que achar o foco aqui. Pela luz, eu tenho que saber o tempo de exposição do obturador e o tempo de velocidade. E depois de Ah, calcular tudo isso aqui, o que acontece? Eu tenho que esperar revelar o filme para ver. Só depois de revelado é que eu ia ver onde eu errei. aham. O Não é? processo é o mais interessante, né? É mais interessante. Hoje a máquina digital, você já aperta e segura, ela vai batendo mil fotos. E Aham. depois já está a luz programada no automático, né? Tudo, e O você ISO, já vê. o ISO tá automático, o foco tá automático. Justamente, até o ISO, esqueci até do ISO. Quando trocava de filme, se era o ISO 400, ISO 800, ISO 100, né? Ainda tinha que Aham. controlar o ISO na máquina. Então, assim, hoje a tecnologia faz tudo isso, mas se você não souber o processo, ela faz com você e você nunca sabe exatamente o que você fez, né? Exatamente. Então, os erros servem, a analogia que eu faço, errar no negócio é como começar na fotografia com uma máquina analógica. Faz parte para treinar a sua visão. É isso aí. Aí, agora que você treinou com a máquina analógica, a máquina digital ela vira uma serva sua. Exatamente. Ela vira uma Hoje, serva do. e hoje está voltando o uso da analógico, bastante, inclusive. Uhum, Eu particularmente, eu até estou olhando para fotógrafos que usam câmeras analógicas, porque o resultado dela, ela sendo um contraste totalmente diferente da atualidade. uhum, E então hoje a gente procura isso, é quebrar o paradigma, né? As pessoas esperam uma coisa uhum, na atualidade, a gente vem com algo diferente. uhum, E o processo cara, na Bíblia, por exemplo, fala muito sobre o deserto, né? Sobre 40 dias no deserto, sobre jejum, fala muitas vezes. E o deserto, ele trazendo para uma analogia mais didática, o deserto nada mais é que o processo. Então, dentro do deserto ou dentro do processo é onde Deus quer falar contigo, onde Deus forja caráter, é onde Deus quer que você seja sensível para ouvir Ele, quer que você seja sensível a entender o que está acontecendo no meio desse processo. Então, uhum, quando Deus enviava as pessoas para dentro do deserto, não era para punir elas, mas sim para passar pelo processo, para que elas se diminuíssem para que ele crescesse.
Então, hoje, por isso que eu falo para você, eu passaria pelo processo de novo, porque Uhum, foi ali que Deus tocou em mim, foi ali que Deus uhum, usou o processo para me forjar. Então, eu acho que o processo, ele é super, super importante na vida de qualquer empreendedor, na vida de uhum, qualquer pessoa, sendo empreendedor também, mas o empreendedorismo que te desafia muito, né? uhum, uhum, Então, eu topo passar por vários processos ainda na minha vida. Eu acho que uhum, isso que vai me fazer evoluir cada vez mais. uhum. Vamos agora falar um pouquinho, então, você falou de organização. É difícil de organizar. Querendo ou não, nós temos que nos organizar. Falando um pouco de gestão, quais foram os instrumentos, quais foram as ferramentas, quais foram as tecnologias que você usou para ajudar você no seu processo de gestão financeira, Uhum. gestão empresarial, no seu negócio? A gente utiliza hoje um sistema de agenda de shows, então é um sistema internacional, ele trabalha tanto com moeda brasileira, quanto euro, quanto dólar. Interessante. Ali dentro a gente envia contrato, a gente envia e-mails de confirmação de booking, a gente envia e-mails sobre logística, a gente faz toda a gestão de booking, a gente faz internamente nesse sistema. Uhum, Ali a gente sabe também se foi pago, se não foi, porque tem campos, né, sobre o financeiro onde sinaliza se foi pago, se não foi, se o contrato foi assinado, se não foi. A gente pode subir também o contrato assinado ali. A gente sobe os voos também, então toda a logística que a gente faz, a gente sobe ali dentro. Né? Então ali é um serviço completo que a gente tem para poder oferecer aos artistas. Dentro do e-mail, por exemplo, né, a comunicação externa ou interna. A gente tem, obviamente, o grupo de WhatsApp, mas tudo que é para ser documentado, a gente faz as reuniões, a gente usa o Gemini, que hoje é do Google, para fazer as uhum, anotações, e dentro dessas anotações a gente cria a ata da reunião e segue ali dentro o plano de ação. A gente uhum, tem um workspace assinado do Google, então ali dentro a gente utiliza todas as ferramentas, planilha, apresentação, documento, as pastas bem organizadas, compartilha com quem tem que compartilhar. Então ali a gente faz a nossa gestão de acesso e também armazenamento de tudo, né? Financeiro, nota fiscal, os pagamentos, tudo, os recebimentos, tudo a gente faz ali. E a gente utiliza, obviamente, o bom saldo para fazer toda a movimentação, então a gente sabe as entradas e saídas, porque a gente sobe ali e faz a gestão. Então a gente utiliza essas plataformas aí para a gente poder fazer a gestão, não só interna, mas dos artistas também. Né? Então a uhum, gente utiliza aí 3 meios para poder se organizar. Tirando, obviamente, outras gestões de tarefas, né? Então a gente tem uma parte da equipe que utiliza Notion, tem uma parte da equipe que usa Trello, então é de acordo uhum, com... particularmente, uso mais e-mail e anotação em papel A4. Né? uhum, uhum. Eu sou mais da caneta. Mas a gente tem um quadro Uhum, também de anotações, a gente utiliza quadro. Então, assim, a gente faz. Eu deixo muito livre a pessoa para ela se organizar, ela não pode se perder. Tipo assim, eu tenho pessoas que gostam de usar Notion, mas tenho pessoas que gostam de usar o Trello. Então, não tem problema, desde que entregue. Eu foco uhum, sempre no resultado. Como eu falei no começo, a ordem dos fatores não altera o resultado. Se o uhum, resultado está entregando o esperado, a maneira como ela se organiza, para mim, não muda. Para mim não vai uhum, fazer diferença. A diferença é o resultado. Então, eu vou cobrar a pessoa dentro do resultado que eu espero. Mas a uhum, maneira como se organiza, tem a minha funcionária aqui do financeiro, ela usa muito post-it para poder fazer lembrete para ela. Ela poderia uhum, facilmente usar qualquer recurso da internet, do computador mesmo nativo, mas ela usa o post-it, cola no computador para poder fazer o lembrete. Então, todo dia ela chega, olha os post-it, vê se aquele lembrete é do dia. Então, cada um tem a sua maneira, né? uhum, Por outro lado, sou da folha sulfite, eu tenho aqui uma caderneta com várias folhas, eu faço as anotações uhum, ali, e cada vez que eu vou fazendo, eu dou check, 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 finalizei a folha, uhum, jogo fora, começo outra. Então, uhum. cada um aqui se organiza da sua maneira, mas sempre buscando o resultado esperado. Bacana, bacana. Eu nem gosto muito de escrever.
bom e está sempre escrevendo, enquanto vai falando, vai escrevendo. E até para eu entender um pouco mais, me dá para entender um pouco mais esse negócio de gestão e para entender como a gente ajuda você. Hoje, como o Gonçalves ajuda você no seu negócio, Douglas? Qual a solução que o Gonçalves resolve? Qual o problema que ele resolve para você hoje na sua empresa? Hoje eu uso mais para poder fazer todo o balanço da empresa, minha e dos artistas, né? Então, por exemplo, eu quero saber todos os gastos que teve naquele mês. Então, eu baixo do dia 1º ao dia 31, todos os gastos, e normalmente tem ali, foi feito um Pix. Dentro do Pix faz o porquê, né, uma mensagem ali, o porquê disso. Então, a gente acaba categorizando, a gente sabe os custos que foram, foi para mídia, né, foi para videomaker, foi para fotógrafo e tal. Então, o artista daqui a um ano, ele quer saber quanto que gastou em novembro de 2025 com videomaker. Então, a gente vai lá no Bom Saldo, faz todo o relatório, busca, porque a gente renomeia tudo, busca os gastos para videomaker e a gente envia para ele. Um ano atrás a gente gastou, sei lá, 20 mil reais só com gasto de filmmaker, de videomaker. Então, quanto que está gastando hoje, esse ano, 2026? Está gastando 15 mil. Então, peraí, foram 5 mil a menos que a gente economizou, mas o resultado foi superior. Então, a gente faz essa gestão, sobe lá dentro, a gente tem todas as entradas e saídas e também os recebimentos programados, então a gente sabe quando tem que cobrar, quando que não tem, né? A gente faz toda a gestão ali dentro. Bacana, bacana. Bom saber como é que ele. Porque a ideia nossa enquanto empresa também é tentar entender como nós conseguimos, de alguma maneira, resolver o problema das pessoas. E agora, é, nessa sua trajetória, Douglas, nosso tempo está quase se esgotando, mas tem duas perguntas que eu quero muito fazer para você. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está iniciando, tem vontade de entrar nesse ramo que você tem, que está, mas não tem a bagagem que você já tem, de 10 anos, não tem o network que você já tem, né? Um dia também você não tinha, você conquistou. Mas se você pudesse ajudar um irmãozinho, encurtando um pouco o caminho dele, que conselho, que dica você daria para quem está nos assistindo e gostaria de um dia também trabalhar com gestão de carreira artística? Olha, antes de responder, eu vou contar como eu identifiquei isso. Bacana. Antes de ser empresário, eu tentei ser DJ. E antes de ser DJ, então vou contar a linha do tempo, né? Antes de eu ser empresário, eu tentei ser DJ. E antes de eu ser DJ, eu tentei ser promoter de eventos. Então eu passei rapidamente por algumas etapas. Como promoter, eu estava até que indo bem, porque como promoter eu criei relacionamentos e também eu tinha muitas amizades que queriam estar em alguns eventos, né? Queriam conhecer, sair, festar e tudo mais. E só que eu nunca fui de festa. Eu não gosto de festa. O meu dentro de mim eu sempre tive algo, como eu falei no começo, que eu pudesse fazer algo para mudar a vida das pessoas, acreditar no sonho delas e fazer isso ser realidade. Mas quando a gente é muito novo, a gente é muito jovem, a gente acaba ficando perdido sobre muitas coisas. Eu cresci no lar cristão, eu ia para a igreja, mas eu acabei que também me rebeldeando durante a minha adolescência. E acaba que confundindo muito. Então eu fui promoter com 16 ou 17 anos, não lembro, e eu criei relacionamentos. Logo em seguida eu vi aqueles caras em cima do palco, fazendo som, e eu pensei, eu quero ser DJ. E eu saí de promotor e falei para um dos donos de evento, no qual era muito parceiro meu, falei, cara, me dá uma oportunidade de subir lá e tocar em algum evento. Aí ele me deu essa oportunidade. Foi um fiasco. Horrível. Horrível. Eu lembro até hoje que eu saí desse palco, era 1 hora de show, eu fiz nem 30 minutos, porque foi horrível. Eu saí do palco, olhei para o palco e falei, nunca mais eu vou pisar nesse palco. Mas eu vou trabalhar no backstage, eu vou trabalhar para que pessoas subam nesse palco que tenham sucesso. Uhum. Então, aí respondendo a tua pergunta, antes das pessoas quererem fazer algo, primeiro se identifiquem. Eu me identifiquei como alguém que não era para estar acima do palco e também não era para estar no promoter, era para fazer com que pessoas tenham sucesso em cima do palco. E aí foi onde eu me identifiquei. Quando eu me identifiquei com esse lado,
eu fui para a oração. E aí entra o meu lado cristão, entra o meu lado crente, que eu tive paz no coração. Então, as pessoas que não creem, não tem problema, que não creem em Deus, mas e se identifiquem com aquilo. Não faça porque acha bonito, porque acha legal, porque tem status, porque tem fama, porque tudo isso realmente tem. Tu vai ser um DJ famoso, tu vai ter isso. Tu vai ser um músico famoso, tu vai ter isso. Mas muitas vezes não é isso que vai te trazer a felicidade. Então, eu uma vez eu ouvi uma analogia muito forte comparando, por exemplo, Tite e Neymar. Muitas pessoas querem ser o Neymar porque tem o protagonismo do jogo e no mundo, mas só que não nasceram para aquilo, nasceram para ser o Tite, o treinador. Nasceram para que estivesse na beira do campo, que não estivesse no holofote, mas que através dele os jogadores, no meu caso, os artistas, possam ter o espaço que eles merecem. Então, quando eu ouvi isso, eu me coloquei como Tite, um cara que pega os talentos e treina e faz acontecer. E isso, cara, tipo assim, mudou muito a minha visão sobre como eu enxergo. Então, naquela época, eu queria ser DJ. Eu falei, caraca, velho, tipo assim, eu tenho os melhores contatos daqui da minha região. Eu posso estar em qualquer show. Até hoje, se eu quiser, eu posso tocar em qualquer lugar, se eu querer me tornar DJ. Mas eu não nasci para ser DJ. Então, eu entendi o meu propósito, que aí cada pessoa tem que entender o seu propósito, que é ser canal, é o meu, né? Ser canal e ser ponte. E me identifiquei naquela área. E aí, para mim, cara, foi muito mais fácil, sabe? Eu aceitei isso e falei, não, é isso aqui. Qualquer problema que eu passar nisso aqui, eu vou passar porque eu sei que é para mim, sabe? Então foi muito mais prazeroso, muito mais fácil ter que lidar com as situações. A gente tem que aprender a ser feliz também com a nossa mediocridade, né, Douglas? Mas me conta outra história. Todo empreendedor, quando começa o seu negócio, ele faz tudo. Ele é o porteiro, ele é o vendedor, ele é o jardineiro, ele é o pedreiro, ele é o vendedor, ele é o contador, ele é o analista, né? Você monta um negócio, você faz tudo e o negócio toma conta da sua vida. E muitos empreendedores têm dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida pessoal, porque elas se misturam muito. Vai para casa, mas a empresa não sai de dentro da gente. Dorme Uhum. pensando no negócio, acorda pensando no negócio. Deixa, às vezes, até de estar com a família, para estar no negócio. E muitos passam a vida e têm dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Alguns encontram, alguns não encontram, alguns morrem tentando. Você já encontrou esse equilíbrio? E se sim, nos dê uma dica aí. Como é que faz para encontrar esse equilíbrio entre a pessoa física e a pessoa jurídica? O Douglas, que está lá em casa, com o pessoal tranquilo, só tomando água de coco, e o cara que tem que resolver os negócios da empresa. Você consegue separar um e dormir sem pensar no outro? De noite está mais fácil. Acho que eu aprendi de noite a me desligar mais. Durante o dia é muito complicado, mas eu ainda assim tento. Recentemente, eu aprendi, entrou no meu coração muito forte, uma ordem que a gente tem que seguir, que é Deus, família e trabalho. E muitas vezes a gente procura fazer com que o trabalho seja até acima de Deus, ou muitas vezes a gente coloca família por último, deixa trabalho antes. E quando eu entendi que a ordem correta é Deus, família e trabalho, eu passei a buscar fazer isso. Então, durante o dia, eu procuro trabalhar. Eu sou workaholic. Eu vou para cima, faço acontecer, mas eu vou me desligando quando chega o final do dia. Eu entendo que eu tenho uma família para cuidar, para zelar, eu tenho uma casa para cuidar, para sustentar, tenho uma filha agora de 1 ano e 3 meses que depende de mim, depende da minha atenção. Então, durante a manhã, por exemplo, eu já abri mão de estar dentro do escritório. Somente em caso, sim, que não tenho o que fazer, as pessoas realmente precisam de mim, eu tenho que estar presente para poder resolver. Mas se não, tudo eu jogo para tarde para que de manhã eu possa ter o prazer de acordar na hora que eu quero com a minha filha, de levantar com ela, de ela me ver todo dia de manhã, para que eu possa desfrutar disso. Então, mas no começo é muito difícil. A gente vira noite. No começo eu virava noite. Eu
Eu não saía, eu começava a trabalhar, tipo assim, 10 horas da manhã, eu ia até 6 da manhã, sabe? E eu dormia mais umas 3, 4 horinhas e, de novo, ia, se precisar, ir até 3, 4 da manhã, fazendo o quê? Buscando cliente, montando a minha carteira de cliente, criando relacionamento, fazendo ligações. Muitas vezes eu usava o carro da minha mãe para ir viajar, bate e volta, 10 horas de viagem, 5 para ir, 5 para voltar, simplesmente para encontrar um cara, para encontrar um cliente, que eu não tinha condição de pagar um hotel, de ficar lá uma noite, uma diária, uma noite. Então, é workaholic, a gente trabalha, mas a gente demora para entender isso. Então, hoje, quando eu entendi que a ordem do negócio é Deus, família e trabalho, eu tento manter essa ordem. E é muito difícil, porque dono de empresa, cara, tem que estar atento, tem que estar sempre olhando para o mercado que atua, para a empresa, né, de forma interna, para ver o que está acontecendo, se o processo está sendo feito, se não está, para que você realmente coloque o dedo ali, faça a engrenagem funcionar novamente. Mas eu tento equilibrar, eu tento fazer com que isso funcione. Uhum. Torço para que você consiga, porque é difícil mesmo encontrar esse equilíbrio. Douglas, cara, o nosso tempo, como falei, além de valioso, ele é limitado, né? Chegamos ao final dessa conversa, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, porque essa entrevista nós publicaremos no YouTube. Depois de publicada, essa entrevista vai durar enquanto durar o YouTube. Então, se o YouTube durar por mais 20 anos, por mais 100 anos, daqui 100 anos nós estaremos aqui. Isso que nós falamos estará aqui. Mas pode ser que daqui 5 anos, daqui 10 anos, nós dois ainda estejamos aqui também, né? Então, deixa uma mensagem para você daqui 5, 10 anos, olhar essa entrevista e ou se orgulhar ou se arrepender. A mensagem de hoje que eu deixo é para as pessoas e para mim. Para as pessoas, é o que eu falei, tem um propósito naquilo que fazem. É muito importante para a vida, não é para o momento. Então, o propósito, ele não muda, o propósito é para a vida. Então, estejam sempre debaixo de um propósito. Isso vai ditar o destino, o futuro de vocês. Para mim, é uma mensagem que eu digo, que eu deixo hoje, tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, muito orgulho. Acho que estou honrando muito a memória do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Então, eu estou conseguindo hoje chegar em patamares que ele não pôde chegar nem com 46 anos. Então, eu estou honrando e hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Não sei daqui a 5, 10 anos, mas hoje eu tenho muito orgulho. Eu posso ajudar a minha mãe, posso ajudar outras pessoas, posso sustentar minha casa e sempre com debaixo das mãos de Deus. Então, hoje eu tenho muito orgulho. Bacana. Esteja sempre debaixo de um propósito, palavras suas. Então, encerro com essas palavras. Esteja sempre debaixo de um propósito. Eu quero desejar você, Douglas, quero desejar muitas pedras, muitos espinhos no seu caminho, porque são essas coisas que vão te fortalecer. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. É isso Eu aí. tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, desejo muitas pedras no seu caminho aí para te fortalecer, muitos espinhos, mas desejo também que você tenha sucesso em seus negócios e que você tenha um bom saldo. Vida longa, a Next Management. E a você que nos assistiu, chegou até aqui no momento dessa conversa. Muito obrigado, gratidão pelo seu tempo. Obrigado, Wellington, que esteve aqui nos bastidores dessa conversa conosco, nos auxiliando. Desejo a todos um abraço, sucesso em seus negócios e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.